Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar no último vídeo, né? Sobre o fruto do Espírito. É um fruto só, mas ele se divide dentro dele em várias partes. Nós estamos estudando parte por parte. Começamos pelo amor, pelo gozo, que é a alegria, pela paz, e agora vamos dar sequência a esse estudo. Está lá no livro do Bispo Macedo, Nos Passos de Jesus. Esse livro, ele é importantíssimo que você leia não apenas uma vez, mas você venha refletir sobre ele. Se você tem esse livro, leia ele várias vezes se for preciso, para que você absorva não apenas o conteúdo, né, que ele tem, mas principalmente os ensinamentos, o conteúdo espiritual dele, que vai nortear, vai guiar você na sua caminhada para toda a sua vida. E aí ele diz aqui, ó, mais um fruto, né? Dentro do fruto do Espírito, longanimidade. Longanimidade significa uma tolerância paciente. Quando atribuída a Deus, longanimidade significa que ele tolera pacientemente todas as iniquidades do ser humano, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, o que significaria a destruição humana. Nisso se manifesta o amor, pois os homens são caracterizados por falhas e pecados constantes e ainda assim Deus se mantém longânimo, dada a sua grande misericórdia. Quando manifestamos esse fruto, suportamos as provações alheias, porque sabemos que também o Senhor Jesus suporta os nossos pecados devido à sua grande longanimidade. Então, olha o quanto importante é você ter isso nos dias de hoje, porque quantas pessoas que não fazem mal para nós, né? Que causam, né, situações que nos afligem. Então, quando você é longânimo, você termina por olhar para essas pessoas que estão te fazendo mal, não com o olhar humano, porque pelo olhar humano você vai sentir raiva, vai querer guardar mágoa, mas com o olhar de Deus, né? Tendo misericórdia daquelas pessoas. Até me fez lembrar, sabe de quem? De Estevão. Estevão estava falando dos poderes de Deus e também a vinda do Senhor Jesus, e ele falou tão bem, né? Ele mostrou, né, com tanta evidência que o Senhor Jesus era o Messias, que havia de vir e ressuscitado, que aqueles sacerdotes, aqueles homens de Deus pegaram em pedras, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E durante o apedrejamento, Estevão então dobrou seus joelhos e pediu que Deus o perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Quando ele olhou para os céus, ele até declarou que ele estava vendo os céus abertos e estava vendo Deus. E aí, uma dessas pessoas, né, a mais conhecida de todas, estava assistindo esse apedrejamento, consentindo com tudo que estava acontecendo, e tempos depois veio se converter quando conheceu Jesus. Foi o apóstolo Paulo. Mas Estevão, ele foi longânimo naquele momento, né, de grande injustiça, porque ele não cometeu nada de errado. Benignidade. Benignidade significa gentileza, bondade. O cristão que possui essa virtude tem um caráter excelente, pois é gracioso e gentil com todos os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e exigente. É muito comum um recém-convertido ser inflexível na sua maneira de agir em relação às pessoas. Quando a pessoa é benigna, ela procura conciliar, pois é imprescindível que seja dócil, flexível, gentil e de fala mansa, a fim de causar ótima impressão àqueles que o cercam. Bondade. A bondade em muito se assemelha à benignidade. A pessoa bondosa, entretanto, tem um comportamento generoso para com os outros. Quem possui essa virtude não mede sacrifícios para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano. E vamos conferir então Lucas 10, 30 ao 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo.
De igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quer dizer, aquele homem, né, o samaritano, ele foi bondoso para com aquele homem que estava ali jogado, né? Não importando a nacionalidade dele, se era judeu ou não, né? Mas aqueles homens de Deus, sacerdote, o levita, ignoraram a ajuda àquele homem. E o samaritano não. Mas por quê? Né? Qual é a diferença dentre eles? O samaritano era um povo excluído do povo judeu. Eles não aceitavam de forma nenhuma o samaritano, porque o samaritano só guardava o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles não criam muito no que eles, os sacerdotes e os levitas, criam. Então era como se fosse uma religião, né? É a tal placa de religião que separa a humanidade. Mas quem executou a fé, né? Quem executou o amor, quem cuidou do seu próximo foi o samaritano. Porque aqueles religiosos que tanto prezavam pelo seu bom exemplo, não foram bondosos para com ele. A pessoa bondosa não olha para si mesmo, muito menos espera da outra parte a recompensa. Não vê cor, sexo, aparência física, nem situação financeira. Antes, seu prazer é glorificar o Senhor Jesus através dos seus atos de generosidade, fé. No original grego, este fruto significa uma atitude tanto de confiança quanto de fé. É uma demonstração do caráter leal ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total. A pessoa só consegue ser fiel a Deus, né? A sua fidelidade ser entregue a Deus, e eu não estou aqui me referindo aos dízimos, está incluído dentro da fidelidade, mas não apenas aos dízimos, mas em relação a tudo. Essa fidelidade, ela vem da sua confiança, da sua fé. Você não confia apenas nos homens, mas você confia sobretudo em Deus. Você sabe que o caráter de Deus não é um caráter de um homem que mente, mas é o caráter de um Deus que cumpre o que diz. Então, você tem plena confiança nele. É igual médico, né? Por exemplo, se você conhece um médico que você tem plena confiança nele, você nem procura uma segunda opinião a respeito daquela situação. Você simplesmente confia nele. Mas quando você não confia no médico, normalmente o que você faz? Diante de um diagnóstico, você tem dúvida, você consulta outros para saber se aquele médico realmente falou a verdade ou não. Assim é com Deus. Quando você tem plena confiança em Deus, não há dúvida. Então você lança toda a sua vida nas mãos dele. Através da conversão da pessoa ao Senhor Jesus, sua alma passa a ser dependente dele, pela entrega total. Isso é confiança ou fé, que por sua vez produz fidelidade propriamente dita, né? A dependência de Deus. Essa é a maior virtude, posso assim dizer, né, com essas palavras, da pessoa que confia em Deus. Ela depende única e exclusivamente de Deus. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, e hoje referindo isso a nós, ele fala assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, nós precisamos aprender a depender de Deus. Por isso, nós submetemos a Ele todas as nossas decisões, escolhas, tudo que vamos fazer. Nós primeiro consultamos a Ele para saber se é ou não da vontade dEle, se está ou não de acordo com o que Ele quer para nós. Muitos cristãos têm sido fiéis ao Senhor Jesus enquanto as condições permitem. Enquanto tudo está bem, os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde, etc. São leais ao Senhor Jesus da mesma maneira que Pedro enquanto estava com o Senhor. Vindo, porém, as aflições, perseguições, falta de dinheiro, etc., deixam de olhar para o autor e consumador da fé, dando crédito às condições nas quais se encontram. Daí começam o descontentamento, a tristeza, e em seguida partem para a infidelidade, que é um sinal de desconfiança e incerteza.
Então, quer dizer, eu não posso dizer que está tudo bem ou que eu tenho uma grande fé quando tudo corre bem. A minha fé é demonstrada nos momentos de dificuldade. Eu lembro de uma pessoa, por exemplo, né, que ela demonstrava uma fé tão forte. Então, ela era uma pessoa de fé, de ousadia, dava seu dízimo, fazia votos, propósitos no altar. Quando veio uma situação de dificuldade, ela não conseguiu entender aquilo. E aí o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi deixar de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. A situação financeira dela, então, foi ladeira abaixo. E isso afetou principalmente a sua condição espiritual. Para depois essa pessoa se erguer, levou um certo tempo. E foi difícil, porque não era uma pessoa que não conhecia a verdade. Agora, ela já sabia de toda a verdade, então ela se sentia extremamente culpada, né, por tudo que estava acontecendo. Até ela entender que ela precisava primeiro se libertar, né, que havia um mal ainda na vida dela e que ela não estava tão bem na fé, então ela levou um tempo para se firmar. Mas o problema ajudou ela a se firmar de fato na fé, porque a pessoa que está correndo tudo bem na vida dela, ela falar que está bem, está firme, é muito fácil. Quando vem os problemas, a gente nota de fato quem está bem e quem não está. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um sacrifício. O que o Espírito Santo deposita dentro de nós, através da fidelidade, atravessa qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus está sempre provando a nossa fidelidade a Ele. É bom que todos os cristãos mantenham seus olhos espirituais bem atentos, a fim de não perderem o gracioso dom do Espírito Santo. Mansidão. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Em ambos os casos, verificamos que essa virtude é uma submissão do homem a Deus e em seguida ao próprio homem. É uma brandura de gênio, de ser humano. Além do próprio exemplo do Senhor Jesus, temos também o caso de Moisés. Como podemos verificar? Era o homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está em Números 12, 3. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, pelo reconhecimento do valor alheio, com a recusa de nos considerarmos superiores. Se o Senhor Jesus não tivesse essa virtude, jamais conseguiria suportar a aprovação dos que o insultavam ou debochavam dele. Foi necessário ter um espírito manso a fim de vencer as tentações. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, ele aprendeu pela obediência. Então, a mansidão nada mais é do que a obediência, uma obediência humilde da parte da pessoa. Digamos, se eu sou um bispo e eu vou ter que agora me submeter a um pastor que está sobre a liderança de uma igreja, de uma região, por exemplo. E eu sou um bispo. E aí eu olho para aquele pastor e falo: não, mas eu não posso obedecer ele porque eu sou bispo e ele é pastor. Mas a pessoa que tem esse caráter, esse fruto dentro dela, ela vai olhar para aquele pastor com todo o respeito, mesmo ela tendo um título maior do que ele, porque o título não vai diferenciar ele. O título é apenas uma organização dentro da igreja. Quem é carne não vai aceitar, vai falar: não, eu não posso estar por baixo de uma pessoa que tem um título menor do que o meu. Não sei se eu me faço entender, mas mansidão é isso. É você ser humilde, é você ser obediente. Temperança. Esse último fruto do Espírito Santo significa um controle de si mesmo, antes os impulsos da carne, os quais nos conduzem à morte. Todo cristão precisa se disciplinar para alcançar as vitórias por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil que lhe parece louco e vice-versa. Estamos neste planeta, porém não lhe pertencemos. Somos obrigados a obedecer às suas leis, mas as que nos regem lhes são totalmente contrárias. Sempre somos colocados diante de situações que, dependendo das nossas atitudes ou do nosso domínio próprio, exaltam ou envergonham
o nosso Senhor. A Bíblia diz que maior é aquele que se domina do que aquele que toma uma cidade. Vamos conferir? Então, Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, você aqui tira uma conclusão extraordinária, né? A pessoa que tem o domínio próprio, ela consegue dominar o seu corpo, ela consegue dominar as coisas que estão no exterior. Se ela não consegue dominar os próprios impulsos, ela não vai conseguir nem sequer dominar os espíritos imundos. De fato, não existe conflito mais renhido do que o travado pelo homem consigo mesmo, para dominar seus próprios instintos. Se não fosse a atuação do Espírito Santo na alma do cristão, ele jamais conseguiria dominar a si mesmo. Você quer um exemplo? A pessoa que é dominada, por exemplo, por um vício das drogas, né? Se ela está com abstinência, então ela se torna uma pessoa agressiva, ela muda a sua forma de agir, da sua mentalidade, ela não consegue ver as pessoas que ela ama, então ela é capaz de até matar uma pessoa para conseguir saciar aquele desejo do vício dela. Então ela não conseguiu ainda dominar aquela pessoa que há dentro dela. Então por isso que ela se entrega tão facilmente aos vícios que ela tem. Aí você consegue entender por que tem pessoas que ainda não conseguiu nascer de Deus, não conseguiu receber o Espírito Santo. Está faltando esse fruto. Esse fruto vem pelo Espírito, então é preciso buscar o Espírito Santo. E aí, continuando, diz, quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo e vice-versa, que está lá em Gálatas 5, 16 ao 17, ele não está querendo dizer com isso que o barro do qual fomos feitos seja imprestável, não. São exatamente a vontade e o instinto do nosso eu que lutam contra o Espírito de Deus. Essa carne chamada vontade humana, ou instinto, precisa ser dominada pela própria pessoa através do fruto, domínio próprio. A Bíblia contém duas doutrinas principais, a lei e o evangelho. Mas antes disso, vamos conferir o que está então em Gálatas. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, 16 ao 17. Diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu o Bispo Macedo falando que se você se inclinar para o diabo, então você fica de costas para Deus. Então você está desobedecendo a Deus e obedecendo o diabo, vontade da carne. Quando você se inclina para Deus, você fica de costas para o diabo. E o diabo não pode agir nem dominar mais você, porque agora você está inclinado ao Senhor Jesus. E quem se inclina ao Senhor Jesus, ele vence as vontades da carne. Então, ele corta as relações com o diabo. Por que tem muita gente na igreja, por exemplo, que não consegue se libertar? Porque na vida dela, no dia a dia da vida dela, ela continua curvada às suas vontades e curvada ao diabo. Então, por ela estar dessa forma, o mal não consegue, o mal não sai da vida dela e ela não consegue se libertar. No dia que ela toma uma decisão radical com ela mesma, é igual dieta, né? Se a pessoa falar assim, olha, a partir de hoje eu vou entrar numa dieta rigorosa, eu não vou mais comer o que não presta, agora eu vou cuidar da minha saúde. Então, ela vai se esforçar, uma luta que ela vai enfrentar com ela mesma. Então, assim é com a carne. Então, ela vai lutar contra as suas vontades, contra a velha natureza, aí ela toma a decisão de se batizar nas águas, se voltando contra aquela velha natureza, para que ela agora possa agradar de fato o Senhor Jesus. Então, vamos ver as duas coisas, a lei e o evangelho. A lei. A lei é a doutrina bíblica pela qual Deus nos instruiu quanto à maneira de ser, o que devemos fazer e o que devemos evitar. Isso quer dizer que o homem seria salvo através dos seus próprios méritos, se conseguisse obedecer às leis e aos mandamentos contidos no Antigo Testamento,
que está lá em Levítico 19, 2 ao 3. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá sua mãe e seu pai e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6, no versículo 6 ao 7, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, a pessoa, se ela obedecesse completamente a lei, ela estaria salva, mas ninguém foi capaz. O único capaz de obedecer toda a lei e não nascer no pecado foi o Senhor Jesus, porque ele tinha duas naturezas, a divina, né, porque ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, e a carnal, porque ele foi gerado no ventre de Maria e depois, logo após, ele nasceu. Por essa doutrina, é difícil conseguir a salvação, pois se alguém falhar no cumprimento de apenas uma regra da lei, mesmo que tenha cumprido as demais, estará condenado, pois serão anuladas por ter lhe faltado apenas uma. Temos muitos exemplos da igreja que se mantêm legalistas, ou seja, tentam aplicar a lei para os seus seguidores. É o caso dos sabatistas, que obrigam os fiéis a guardarem o sábado de qualquer maneira, pois encontramos o mandamento do Senhor de guardar o sábado na lei. Aliás, todas as religiões ou denominações que tentam fundamentar a fé na lei ou nos mandamentos acabam se tornando falsas e anticristãs, simplesmente porque o justo viverá pela fé no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não se compraz nele. O Senhor Jesus, ele não veio abolir por completo as leis, ele veio cumpri-las e deu exemplo para nós através das atitudes dele. Mas há certas coisas ritualísticas do passado que foram abolidas, dentre elas o guardar o sábado, né? O caso de comer carne de porco, enfim, etc. Algumas coisas como esse respeito, né? Então essas leis, por exemplo, também o ritual de circuncisão, né? Que é retirar uma pele do órgão masculino, do genital masculino, enfim. São coisas como essas que foram retiradas, foram desnecessárias para a nova aliança. Então, muito mais rigoroso agora na nova aliança do que na antiga, porque exige muito maior sacrifício. Se a lei fosse suficiente para salvar alguém, então a vida do Senhor Jesus teria sido totalmente inútil. Não é que a lei seja errada ou mesmo falha. Na verdade, ela foi criada para apontar o Salvador, Jesus, e disciplinar o povo judeu, que era rebelde e de coração duro. Então, nada mais é a lei. Ela serviu e ela serve de base para as leis dos dias de hoje também, em todos os aspectos. E o principal com respeito à lei é que ela não era suficiente para salvar o ser humano, porque para salvar o ser humano era necessário sangue. E nem o sangue dos animais conseguia salvar, somente o sangue do Senhor Jesus. O Evangelho. Evangelho significa boas novas, e a doutrina bíblica pela qual Deus nos salva por intermédio do Senhor Jesus. Através do Evangelho, o homem é salvo pela fé naquele que conseguiu cumprir toda a lei, sem falhar absolutamente em nenhum item. O Senhor Jesus. A lei nos ensina o que devemos ou não fazer, porém, o Evangelho nos ensina o que Deus tem feito e continua a fazer pelo homem por intermédio do seu Filho. O fruto do Espírito Santo provém do Evangelho, que significa a graça de Deus para todos os que apoiam a sua fé no Senhor Jesus, pois é Ele próprio quem nos concede o Espírito Santo e, consequentemente, o fruto e os dons para o crescimento da sua igreja. Aqueles que andam na base da lei e dos mandamentos não podem usufruir dos frutos do Espírito Santo, pois na concepção deles devem fazer prevalecer a força da vontade para serem bons cristãos, que é impossível sem a atuação efetiva do Espírito Santo por meio
única e exclusivamente da fé no Senhor Jesus. E aí, para o próximo vídeo, capítulo 15, o demônio e as línguas estranhas. Ainda dentro desse tema que nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que elas se preocupam apenas em falar em línguas, mas os demônios também falam em línguas. A gente nunca pode desconsiderar o fato que eles um dia foram anjos de luz e estiveram nos céus. Então eles podem facilmente enganar qualquer ser humano, tá bom? Hoje o vídeo ficou aqui, tô vendo o tempo, né? Ficou um pouquinho mais longo, mas eu quero que você se esclareça através dele. Ou divide em 2 vezes, por isso que eu gravo num tempo mais longo, para que você possa estudar melhor o livro Nos Passos de Jesus, tá bom? Se há dúvidas, já sabe, coloca nos comentários para que eu responda. E só lembrando você que a dúvida não é uma fraqueza. O mundo coloca isso para o ser humano, que a dúvida ela é uma fraqueza. Pelo contrário, a dúvida ela está mostrando e provando que você está vivo, que você pensa e que você está interessado. Fique bem, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.